Questão de número 25. É notícia que saiu no jornal El País. Tabela periódica. Os 4 nomes dos novos elementos da tabela periódica, últimas incorporações acrescentadas em janeiro, estão na 7ª fila. A tabela periódica aumenta sua família de elementos com 4 nomes adicionais. A partir de quinta-feira, sua 7ª fila contém oficialmente os elementos 113, 115, 117 e 118 foram batizados como niônio, moscóvio, tenessino e oganessono, respectivamente. O primeiro deles foi descoberto por cientistas do Instituto Riken no Japão, os outros por equipes de cientistas da Rússia e dos Estados Unidos, todos eles integrados à tabela periódica desde janeiro de 2016. Niônio, nome proposto pelos japoneses, vem da palavra Nihon, que significa Nippon, ou seja, Japão. Já moscóvio é em homenagem à capital russa, Moscou, e tenessino por causa do estado americano do Tennessee, onde fica o laboratório que sintetizou o elemento. E oganessono em homenagem ao físico russo Yuri Oganessian, de 83 anos. Pela segunda vez na história, um cientista vivo tem a honra de ver seu nome escrito em um elemento químico. Lembrando só, pessoal, que o primeiro que teve esse privilégio foi o Albert Einstein, quando ele foi nomeado com o Einstênio. Bom, vamos lá. Sobre os elementos citados na reportagem, julgue as afirmativas em verdadeiras ou falsas. Bom, são todos transurânicos? O que quer dizer que esses elementos são todos transurânicos? Quer dizer que eles têm um número atômico acima do urânio. Tá? Nós temos na tabela periódica os elementos até o 92, até o urânio, até esse número atômico, todos eles são naturais. Com exceção de 4, tá? O frâncio, o tecnécio, o astato e o bromécio, tá? O astato é o elemento que você até encontra na natureza, mas é muito, muito raro, tá? No mundo inteiro, talvez tenha uns 10 gramas de astato, no mundo inteiro. Então é raríssimo, mas encontra na natureza. O frâncio é o segundo mais raro que existe, tá? Ele estima-se que exista no mundo inteiro 30 gramas de frâncio espalhado pelo mundo. Então, eles são considerados cisurânicos, porque são elementos artificiais, tá? Que têm um número atômico menor que 92, menor que o número atômico do urânio. A partir do urânio, os elementos, todos eles são artificiais, e por isso nós chamamos eles de transurânicos. Ou seja, tem um número atômico acima de 92, ele é artificial e ele é um transurânico. Então temos Neptúnio, Plutônio, Americio, Cúrio, Berquélio, Califórnio, Einstênio, Férmio, Mendelévio, Nobélio, Laurêncio, 103. E aqui continua 104, Rutherfórdio, Dubínio, Ciaborgio, Bório, Rácio, Meitnério, Darmstadtio, Röntgênio, Copernício, Niônio, Fleróvio, Moscóvio, Livermório, Tenessino e Oganessônio. Então todos esses elementos, a partir do 92, eles são transurânicos. E como esses elementos têm número atômico 113, 115, 117 e 118, eles são transurânicos. Perfeito? Então a primeira é verdadeira, está correta. A segunda, o OG, por estar no grupo 18, é com certeza um gás nobre. Então aqui nós temos o grupo dos gases nobres, ele está aqui nessa coluna deles, ele está no grupo 18, mas ele é um gás nobre, com certeza dá para afirmar que ele é um gás nobre. Meus queridos, esses elementos, tá, o niônio, o moscóvio, o tenessino e o oganessônio, eles são elementos transurânicos que são sintetizados e eles têm um decaimento radioativo muito rápido, ou seja, eles existem em frações de segundo, portanto não dá para fazer uma análise profunda para saber se ele é um gás, se ele é um sólido e outros comportamentos químicos do elemento, ou seja, não dá para ter certeza. Inclusive as pesquisas, elas estimam
perfeito? Elas estimam, elas preveem que esse organessônio ele seja um sólido, na verdade. Então seria o primeiro elemento do grupo 18 que não é gás, seria esse elemento. Mas como na síntese deles são produzidos poucos átomos, às vezes 10 átomos, 20 átomos, não tem como você falar muita coisa além de detectar que ele foi produzido, que ele foi sintetizado. Perfeito? Então essa daqui ela é falsa, porque não temos certeza se ele é um gás nobre. Sétima fila, citado na reportagem, significa que esses elementos estão localizados no grupo 17. Pessoal, sabemos que grupos eles não são verticais, eles são horizontais. Por exemplo, aqui nós temos o grupo 7. E no grupo 7 nós temos manganês, tecnécio, rênio e bório. Sétima fila que ele se refere é o sétimo período. Tá? Essa fila aqui horizontal. E todos eles estão aqui no último período da tabela periódica, que é essa sétima fila. O niônio, o moscóvio, o telecino e o organessônio. Perfeito? Então, é falso isso aqui. Tá? Eles não estão no grupo 7. Eles estão no sétimo período. Eles têm a existência efêmera de frações de segundo, o que inviabiliza estudos aprofundados de suas propriedades. Verdadeiro, acabei de comentar isso no item 2, perfeito? Não dá para fazer uma análise profunda desses elementos. O nome provisório do MC foi unum pentio. 1 é 1 e pentio é 5. Verdade, porque o número atômico do moscóvio é 115. Tá aqui no texto, né? O segundo elemento, que é o moscóvio. E aí nós vemos que moscóvio é 115. E antes do elemento ser sintetizado, antes dele ser nomeado oficialmente, ele recebe um nome provisório, que é um nome que significa o número dele. Tá? Então, num pentio. Esse era o símbolo dele, e o nome dele era unum pentio, que significa 115. Perfeito? Então temos aqui verdadeira. Ok? Então nós temos verdadeiro, falso, falso, verdadeiro e verdadeiro. É a letra B de bola. Valeu, meus queridos. Um abraço. Até a próxima, pessoal.